my dance, make it hurt. Bem-vindos, pessoal, novamente a mais um episódio. Antes de começarmos, queria já dizer qual é que é o tema e fazer aqui uma pequena advertência. O tema de hoje é criptoeconomia. Nós temos um convidado muito especial para falar sobre isso, mas acima de tudo lembrar que aqui não há nenhum aconselhamento financeiro. Isto é meramente uma troca de ideias, onde vamos poder ver as nossas ideias aqui a serem talvez ajustadas à realidade, e é para isso que aqui está o nosso convidado. Hoje temos connosco Fred Antunes. Antes de mais, muito obrigado por teres vindo. Para nós é uma enorme satisfação, principalmente porque é um tema que, pelo menos os três envolvidos, acho que gostaríamos de trocar aqui umas ideias. Já trocámos algumas, não é? E é fantástico ter um convidado como o Fred aqui para nos poder realmente esclarecer melhor. E eu tenho que fazer aqui um parênteses, porque vocês não sabem, mas aqui há uns tempos nós gravámos um vídeo em que cada um de nós dizia 3 convidados que gostaríamos de ter cá. Um dos 3 convidados que eu disse foi exatamente o Fred. Portanto, estou mesmo feliz de ter o Fred cá. Ele teve a ousadia de aceitar o convite. E se me permitirem, quero dar aqui o pontapé de saída e fazer já uma pergunta. Força. Que é saber quem era o Fred antes da moeda digital, antes de todo o empreendedorismo, investimentos e tudo mais, e como é que a moeda digital aparece na tua vida. Antes de mais, boa tarde a todos. É um gosto estar aqui presente e gosto muito de aceitar os convites das pessoas que têm o drive de querer crescer e querer fazer coisas diferentes na internet e para atingir novas audiências. Portanto, uma vez mais, obrigado pelo convite. Obrigado nós. Quem é o Fred? O Fred é exatamente a mesma pessoa antes e depois da Bitcoin existir, e antes e depois toda esta mudança nos últimos 10 anos na minha vida. Acho que uma das coisas que consegui preservar foi exatamente ser a mesma pessoa, ou se calhar até me esforçar mais para continuar a respeitar determinados ideais e determinados valores que tenho para mim. Em primeira mão, o Fred é uma pessoa com convicções tendencialmente radicais, com convicções tendencialmente anarquistas e com convicções tendencialmente determinadas, que não gosta de depender dos outros para poder decidir absolutamente nada e que respeita soberanamente o discurso livre e a opinião, seja de quem for. Da mesma maneira que exige que respeitem também a dele. Para mim, eu tenho, diria, 2 pontos essenciais. O momento em que saio da universidade e estou a jogar World of Warcraft. Portanto, é uma história relativamente conhecida. Também joguei. Já falei sobre isso várias vezes. E a primeira vez que eu tenho contacto com o Bitcoin é exatamente o momento em que estou a jogar World of Warcraft e o Guildmaster, ou alguém dentro do Guild, não consigo precisar exatamente, mas o Guildmaster, certeza, o Grizzly, surge com a ideia de, quando nós estávamos a dormir, instalar um software no computador que conseguíamos minerar uma moeda, que depois tínhamos um site que era o Item Garden, onde podíamos trocar por gold dentro do jogo. E é importante dizer que à data o gold no World of Warcraft tinha muito mais valor do que a Bitcoin, porque a Bitcoin era só mais um projeto de criptomoeda, não era aquilo E que já havia hoje uma as pessoas comunidade conhecem. muito grande no jogo e por isso se calhar também... Sim, o jogo tinha à data 15 milhões de jogadores, portanto Sim. uma adoção brutal. Então aí o termo mineração já estava presente. Não, 100%, portanto isto começa tudo pela mineração, que era deixarmos a placa gráfica a funcionar. Ligada ali Na altura, a Bitcoin podíamos minerar com placa gráfica. Se não estou em erro, ainda tenho essa placa gráfica em casa, uma 6800 GTS Ultra. 6800, tive uma placa dessas por acaso. A primeira versão de CUDA. CUDA dos novos Core, não é? drivers, As primeiras, exatamente, exato. com os drivers CUDA. E portanto essa foi a primeira altura. Depois, nessa altura, trocava-se a Bitcoin toda por Gold, e digamos que para mim a primeira vez que efetivamente entro na questão da Bitcoin, pelo tema, pela causa, pelos motivos que a rodeiam, foi em maio de 2014, quando compro o meu primeiro batch de Antminers S3, que ainda tenho. Antminers. Antminers. Ou seja, mesmo só para minerar aqueles chips ASIC, não é? Chips ASIC, Ok. sim. E a partir daí, depois, pronto, nunca mais parei. A fundação da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas foi um ponto também muito importante na relação com reguladores, na relação com o mercado, na relação com outras pessoas que eu não conhecia e que passei a conhecer, porque em determinado momento eu conhecia as pessoas por nicknames anónimos na internet e depois passei a conhecer as caras e as faces
e a personalidade que as pessoas tinham no seu corpo material, não na sua figura digital. Criei muitos amigos. Até o dia de hoje? Amigos até o dia de hoje, sim. Pessoas em que confio 100%. Acho que as pessoas que seguem a filosofia da Bitcoin e daquilo que a criptoeconomia defende são pessoas com valores praticamente não voláteis. E estamos a falar de pessoas do mundo inteiro. Estamos a falar de pessoas do mundo inteiro, mas também muita gente em Portugal. Portugal foi um dos países no mundo que adotou a criptoeconomia e especificamente a Bitcoin numa fase muito cedo, muito early. Não se esqueçam que em 2014 o Joaquim Lambiza no Monumental Saldanha já tinha um ATM de Bitcoin instalado para nós podermos fazer. Já tinha? Sim, não tinha a mínima noção que isso... Foi um dos primeiros países no mundo a ter o ATM. E às vezes as pessoas pensam que eu fui uma das primeiras pessoas a dar a cara por isto, não fui. Foi o Joaquim, com uma marca chamada Bitcoin Já. E portanto ele começa em 2012 e eu entretanto fui assistir a umas conferências de Joaquim e aprendi muita coisa com o Joaquim. Ele hoje está muito afastado disto, mas o Joaquim acho que foi mesmo a primeira pessoa em Portugal a dar a cara, a ter visibilidade, a fazer conferências, não com a dimensão que se calhar eu consegui atingir, mas o precursor foi o Joaquim, não fui eu. Pronto. Fred, quando tu começas, existe algum ceticismo? Ou não? Tu não acreditas logo, não sentes a confiança logo à primeira vista, porque também era uma fase muito embrionária, ou não? Para mim não, mas acho que... Conseguiste logo ter a visão do qual era o potencial? Sim, tu a partir do momento que tu estudas e que tu percebes o que é o movimento cypherpunk e o que é que eles defendem e percebes... O que é, depois se puderes esclarecer... Sim, ok, posso esclarecer. A partir do momento que tu percebes o que é o movimento cypherpunk e que o mundo está a tornar-se cada vez mais digital e não vai voltar para trás, Sim. automaticamente tu percebes que há uma série de coisas que vão ter que ser resolvidas porque o modelo anterior está obsoleto, não está de forma alguma alinhado com aquilo que vai ser o próximo século e portanto essa mudança de paradigma tem de uma forma ou de outra a bem ou a mal acontecer. E a partir do momento que eu me interesso pelos manifestos e pelos ideais cypherpunks, a partir daí já não é pelo valor da moeda, é pelos causa. Ideais. Eu hoje estou aqui, não é por ir ter mais ou menos Bitcoin amanhã. Sim. Eu estou aqui porque há uma causa que nós defendemos, há uma ideologia e essa causa e essa ideologia, se nós não passarmos a informação às pessoas, pelo menos com a nossa opinião, as pessoas também não vão poder ter acesso a essa ideologia porque fala-se muito sobre a Bitcoin, mas fala-se pouco sobre cypherpunks, fala-se pouco sobre as causas que os cypherpunks defendem e porque é que a Bitcoin existe. A Bitcoin não existe com o propósito de tornar pessoas milionárias. Pois, exato. Essa é a causa, essa é a consequência da causa. Não é? Exato. Mas o propósito da Bitcoin é uma mudança de paradigma social onde basicamente quer resolver um problema central que os cypherpunks defendem, que é a separação entre Estado e moeda. E, portanto, o Estado não pode, em circunstância alguma, ter o acesso a imprimir moeda para corrigir déficit. Para corrigir déficit, exato. E, portanto, enquanto o Estado e a moeda forem o mesmo, e isto é uma ideia que vem do tempo da nobreza, porque o rei e o tesouro era o mesmo, e, portanto, era o rei que cunhava moeda, e se formos alguns séculos atrás, era o imperador que cunhava moeda, aquilo que os cypherpunks defendem enquanto ideologia é exatamente a única forma que a sociedade tem, de alguma maneira meritocrata, de progredir, descentralizar e democratizando o acesso à riqueza, é o Estado não poder ter o absoluto controle na impressão de moeda. Porquê? Porque se isso acontecer, cada vez que o Estado falha, e se pensarmos no Estado como uma empresa, o seu CEO e os seus C-levels, o Primeiro-Ministro e os restantes ministros, se todos falharem, voluntário ou involuntariamente, o dano que causam, sendo eles ou não responsáveis, a verdade é que quando todos falham são os contribuintes que a seguir vão ter que pagar. Ou seja, uma falha a 100%. Exatamente. E, portanto, o objetivo é nós criarmos uma alternativa. Como é que essa alternativa se cria? Digitalmente. Criando uma rede descentralizada, onde todas as pessoas livremente podem participar, de maneira a que o valor da moeda
e a moeda estão radicalmente separados daquilo que é o controle estatal. Fred, mas agora, para quem está lá em casa, porque eu falo o que eu estou a sentir, isto é muita informação, apesar de ser perceptível e de conseguir compreender o que queres dizer, mas da forma prática, e falando agora se calhar diretamente da criptoeconomia, o que é que está a ser feito, ou o que é que foi feito nesse sentido, e o que é que são estas nomenclaturas todas que nós vemos e de que forma é que nós devemos começar a olhar para isto de uma forma didática, a aprender, porque realmente a única forma de nós conseguirmos esta liberdade, até mesmo crítica e decisiva para nós próprios, de tomar uma decisão, precisamos ter o conhecimento, ser educados, e às vezes parece que nos falta essa literacia, parece que nos é um pouco negada, se bem que hoje em dia a internet dá-nos tudo, mas sempre com uma ressalva de cuidado, não é? Há sempre aqui uma zona cinzenta que não te permite ter confiança, que eu acho que é o mais importante, ter a confiança de querer saber mais e de investir e de dedicar. Eu acho que há uma questão cultural chave, e essa diferença cultural temos sempre que falar dela, não podemos ignorar, porque antropologicamente o sul da Europa é substancialmente diferente do norte da Europa, e nós no sul da Europa gostamos, temos prazer, desfrutamos de sermos ignorantes, de uma maneira geral, e portanto o ignorante é mais feliz, não é? O povo não tem a propensão, não tem o interesse de se aculturar e de se tornar mais culto, no sentido de conseguir perceber porque é que determinadas coisas que acontecem na sua vida acontecem pelo caminho A e não pelo caminho B, C ou D. Se nós olharmos para o norte da Europa, onde o nível de literacia financeira, mas também o nível de literacia geral é substancialmente superior, que o tema não é só financeiro, o tema é muito mais profundo do que apenas só a questão financeira, nós vimos que a performance económica, o GDP per capita de cada cidadão é substancialmente maior no norte da Europa do que no sul da Europa, onde os países mais endividados são os do sul da Europa e os países menos endividados são os do norte da Europa. E nós temos que perceber porque é que isso acontece. Qual é que é a diferença? E a diferença está em dois pontos fundamentais. O primeiro é que o nível de chique-espertice e de corrupção e de tentar adulterar as regras do sistema é substancialmente mais baixo, porque as pessoas organizam-se coletivamente e compreendem que se trabalharem como um todo, produzem mais e melhor. Segundo, do lado das pessoas que são extraídas desse grupo geral e que sobem ao governo, elas sobem ao governo com um índice de performance e com um índice de responsabilidade muito maior do que aquilo que é a responsabilidade dos nossos governantes no sul da Europa. E, portanto, nós aqui temos um círculo criado no sul da Europa, onde a pessoa com menos conhecimento consegue chegar a posições de muito poder. E essa sem preparação nenhuma, não é? Sem preparação nenhuma. E essa pessoa que chega a essa posição de muito poder, por norma, para preservar o seu poder, quer garantir que os outros que estão por baixo são piores do que ele. Nós tivemos, há uns meses atrás, uma proposta de investimento na literacia financeira. Eu vi, chumbado. Eu acompanhei chumbada. Quem é que por quem? Responsáveis? É pelo Partido Socialista, chamada pelo Bloco de Esquerda. Bloco de Esquerda e Partido Aliás, Socialista. Mariana Mortágua até falou bastante sobre isso. Qual foi a justificação dela que eu não acompanhei? Porque os países, porque aquilo que ela defende e aquilo que o Partido Socialista não defende isso, não faria sentido nenhum. Mas a ideia de quem defende que o povo não deve ter literacia financeira ou outra qualquer é sempre a ideia de que quanto mais literacia financeira tem, mais exposto está aos riscos. Pronto. Então tirem as raspadinhas daí. Exatamente. Não é? Acabem com as raspadinhas. Um país onde as raspadinhas são uma das principais fontes de adição das pessoas mais pobres. Diz muito, não é? Para além do álcool e do tabaco, são raspadinhas. Tanto que é um café e uma raspadinha. E se nós repararmos, o álcool, o tabaco e as raspadinhas são uma grande fonte de receita, para o Estado, e acho que todos concordamos. E que só visa a população tóxica para o país e que não faz o país. Eu diria até no princípio ativo da coisa, ou seja, o conceito de enriquecimento a partir de jogos, eu diria que diz muito sobre o que é que o país, até mesmo quando tu vês o Euromilhões e a forma como ele é
basicamente anunciado como uma forma de sair da pobreza, ou seja, como se não houvesse alguma outra alternativa que a pessoa pudesse ela mesma participar, como uma esperança, não é? sim. Ou seja, é dado, tens aqui o Euromilhões, Não ou seja, aprendas, sonha com isto, que vais sonha alcançar com isto, tudo. põe-te a cenoura à frente e pronto, e basicamente é esse o conceito de enriquecer para a maior parte das pessoas, um dia e de ganhar o Euromilhões. Esse é um ponto nuclear e que infelizmente a Bitcoin também sofreu disso. Também, eu diria que sim. E é importante dizer o seguinte: isto não existe ninguém que fique milionário sem uma de duas coisas. Ou trabalha muito ou rouba. E depois há um grupo muito específico, muito pequenino de pessoas que ganham Euromilhões e de facto, pronto. É verdade. Exato. Mas se nós olharmos estatisticamente, e lá está, é preciso percebermos um bocadinho, só um bocadinho de matemática para perceber que a probabilidade de nos sair o Euromilhões é ínfima, Ínfima. ao longo da nossa vida toda, considerando que há muitas semanas que faz jackpot e que portanto A não sai probabilidade de tu ninguém. rebentares 15 ou 100 milhões sem literacia financeira é muito grande. Claro, porque tu se não tiveres- sabes fazer a gestão desse dinheiro corretamente. Claro. E muitos até ficam, não é, abalados psicologicamente e em depressões porque realmente não sabiam lidar com isso. E daí, se calhar, a literacia financeira era uma grande ajuda. Não para estas pessoas milionárias, não, mas num sentido vasto e a ajudar muito qualquer pessoa a governar-se melhor. Eu acho que é preciso muito trabalho. E eu não conheço ninguém no meu círculo de amigos, no meu círculo de pessoas que conheço e no meu círculo de pessoas que admiro. Trabalham todos muito e eu tenho sempre a ideia que eles trabalham mais do que eu. Mas se nós dermos o nosso melhor e conseguirmos um balanço entre aquilo que é para nós importante do ponto de vista da sustentabilidade da nossa vida, a nível financeiro e a nível emocional, porque os dois têm que estar bem correlacionados. Se nós perseguirmos muito a questão do dinheiro, vamos ter escurar. um déficit emocional. Se nós investirmos muito o lado emocional, não vamos ter dinheiro para suportar o outro lado. Portanto, os dois lados, eu acho que, por exemplo, aos 41 anos, e no seguimento até da tua pergunta, João, acho que ao final de 15 anos disto, praticamente, uma das coisas que eu me sinto mais orgulhoso na minha felicidade pessoal foi o equilíbrio que eu consegui dar ao valor do dinheiro, mas ao valor das amizades e ao valor do amor. E esse equilíbrio hoje já ninguém me o vai tirar. Aconteça o que acontecer, eu É já intrínseco a não ti, ou seja, já não vai mudar, é imutável. porque há um determinado nível de riqueza que não tem a ver com bens materiais. Mas sim com a qualidade do teu tempo. A qualidade do tempo, a qualidade As pessoas que das estão à pessoas que volta. estão à nossa volta, Exato. o que é que nós realmente Gostamos de desfrutamos. fazer. E muitas das vezes nós não precisamos de dinheiro para essas coisas. São as coisas mais simples, sem Pronto. dúvida. E as pessoas muitas vezes, e mais uma vez em Portugal, infelizmente, habituaram-se a ter uma determinada dependência de agentes externos, porque a educação não está construída, não está de forma alguma construída, mas não está mesmo, para o pensamento crítico e para as pessoas poderem definir o seu destino. E depois acontece uma de duas coisas: ou as pessoas ficam dependentes do Estado, ou dependentes de algo associado ao Estado, ou as pessoas que atingem um determinado nível de maturidade emocional e consequente profissional e consequente riqueza também não querem aqui estar porque não se sentem confortáveis com a forma como isto é Fechado. governado. Exato. E por isso vocês olham e os jovens... Mas, ó, uma Fred, tu coisa disseste interessante uma que me coisa fez a pensar, porque tu disseste que de alguma forma podem ficar dependentes ao Estado. Não é de interesse, se calhar, do Estado que as pessoas fiquem dependentes dela. É, mas reparem, pensem no seguinte... Não estou a dizer que é o correto, mas parece-me que Eu não é tenho uma nenhuma- regra de os deixar cada vez mais dependentes, porque Sim, este tema é um tema para mim muito fácil de falar. Eu não tenho publicamente nenhuma presença política, nunca a quis ter. Para mim, acho que todos os partidos, em última instância, têm coisas boas e coisas más. Naturalmente que há uns partidos que têm mais coisas boas do que coisas más e há outros que têm mais coisas más do que coisas boas. Mas em todo o caso, qualquer movimento que seja colocar 10 milhões de pessoas dependentes de alguém centralizado é bom para quem centraliza. É bom, Exato. bom para a parte Portanto, que centraliza, nós não exato. podemos, temos que nos pôr no lugar de quem tem o poder centralizador e dizer O que é que eu faria naquela posição? Exato. Eu vou descentralizar para quê se isto está tão bem para mim e para os meus interesses e para a minha família e para os meus amigos. Portanto, cabe a cada um de nós, enquanto cidadão,
tomar uma decisão de dizer eu não quero contribuir mais para este grupo de meia dúzia de pessoas que há várias décadas se apropria, Nem zelam pelos meus interesses, não é? exatamente, se apropria da nossa riqueza enquanto nação, se apropria dos nossos recursos naturais, que não são muitos, mas ainda assim são alguns, Da nossa história, se quase. apropria da nossa história, que se apropria do nosso turismo e que se apropria de praticamente tudo o que nós temos, para no final nós termos determinados modelos, nomeadamente os salários, nomeadamente o ataque ao rendimento de quem ganha mais alguma coisa. Porque é lógico que há pessoas que ganham mais porque roubaram, mas a maioria não é das assim. pessoas ganha mais porque trabalhou sábado, porque trabalhou domingo, porque Feriados. trabalhou feriados, porque não teve férias. E essas coisas nós temos que conseguir reconhecer. E isso é aquilo que me afasta muito do discurso da esquerda. É. Porque eu respeito quem quer ter o domingo, quem quer ter o sábado, quem quer ter os feriados, quem quer ter as férias, quem mete as férias nas pontes para conseguir ter mais um dia ou 2 ou 3 por ano. Mas- Respeito, mas essa pessoa tem que ficar com 1000 euros por mês, ponto final. E acabou, exato. E há que saber dizer que o tipo que trabalhou domingos, trabalhou sábados, trabalhou feriados, pediu ajuda à mulher para ela se desdobrar no que podia, tem filhos pelo meio e consegue ter um rendimento superior a isso, nós não podemos atacar essa pessoa. Nós temos que respeitar essa pessoa. Pois ela sente que não se justifica o Da minha- esforço, Exatamente. porque realmente ele não vai ter o bolo nós- que deveria ter. Quer e o dizer, outros Fred- estão a comer num o teu país bolo. onde achamos que as pessoas que mais trabalham e que consequentemente podem vir a ser bem-sucedidas Então que paguem mais. têm que pagar mais para o grupo de pessoas Que não quer. que lutam ao máximo pelas férias e por trabalhar E 8 o horas. Fred tem, 8 horas, tem uma exatamente. frase muito boa disto, que é: o acesso à riqueza não pode ser um preconceito. Não, Exatamente. e não pode. E essa nunca mais me esqueci. É isso. E, é isso. e faz todo o sentido. O Lá acesso está. à riqueza em nenhuma circunstância pode ser um preconceito. Nem mais. E porquê? Porque depois nós temos hoje um mundo, e esta é a parte mais interessante da globalização, não é? Eu não sou anti-globalização, aliás, acho que nenhum português pode ser anti-globalização. Fomos nós que Fomos iniciámos nós que iniciámos a globalização. Portanto, nós Exato. fomos as primeiras pessoas no mundo a juntar a Ásia e a América à Europa, por mar, a unir a África, a América do Sul, a América do Norte. Fomos nós os primeiros. Portanto, nós fomos os primeiros a trazer o conceito de globalização para o mundo há 600 ou 500 e poucos anos atrás. E, portanto, acho que é uma hipocrisia nós, como portugueses, sermos contra a globalização. Mas ainda assim, há uma coisa muito boa, mesmo para quem é contra, há uma coisa muito boa que a globalização trouxe, que foi as oportunidades. Sim. E, portanto, quem não quer estar em Portugal e quem não gosta da forma como Portugal é governado, ou quem não quer estar em Itália e não gosta da forma como a Itália é governada, ou quem não quer estar no Brasil e não gosta da forma como o Brasil Vale é para governado. todo lado. Portanto, o mundo hoje é muito fácil nós mudarmos de país. É mais fluido. do É muito que- fácil nós Há essa movermos liberdade. e já não temos as dificuldades que os nossos avós tiveram, porque nós temos que nos lembrar que nós já fomos imigrantes e continuamos a Sim, ser. sim. E não nos esforçam a ser muitas vezes. Exatamente. E, portanto, nós devemos ver isso não como algo negativo, nós devemos perceber Que há oportunidade. que há oportunidade e que nós somos cidadãos do mundo. E, portanto, Sócrates, um filósofo grego muito conhecido, ele dizia, aliás, é uma frase que nós vemos recorrentemente porque ela está escrita no metro da Universidade de Lisboa, junto a seguir à Faculdade de Direito, que há uma frase muito interessante de Sócrates que diz: eu não sou ateniense nem grego, mas sim um cidadão do mundo. E esta frase, dita pelos gregos Naquela altura, não é? uns milhares de anos antes de Cristo, ou umas centenas de anos antes de Cristo, dá-nos essa percepção de que o ter que ser português, ou ter que ser espanhol, ou ter que ser norte-americano, quer dizer, norte-americano é provavelmente a única exceção, porque são obrigados sempre a pagar impostos. Mesmo que Estados estejam Unidos, fora, qualquer lado, exatamente. Pronto, é o único país do mundo que o faz. Mas para todos os outros, as pessoas têm que procurar o local, o espaço, o sítio, a comunidade, o coletivo que as faz mais felizes. E não devem ver isso como um preconceito. E acho que nós, ao longo de centenas de anos, tivemos essa capacidade, vamos continuar a ter, e deveria ser o nosso governo, as pessoas que estão no nosso governo, porque muitas vezes o governo é apenas só uma ideia, mas o governo tem caras, não é? As empresas são só um papel, mas as empresas depois têm
conselhos de administração, têm gerentes, têm pessoas que são responsáveis por isso, deveriam olhar para o povo, não numa visão eleitoralista, agora já não chega a ser 4, acaba de ser 2,5 ou 3, sempre eleições antes. Tem sido uma... O ciclo tem que ser visto a 10, 20 anos de progresso. E aqui, deixem-me só terminar, acho que um dos melhores exemplos, um dos países que eu mais aprecio, não vou dizer admiro, porque não é uma grande admiração, mas que aprecio do ponto de vista da superação, é aquilo que aconteceu na Alemanha, que A Alemanha é perdem duas guerras seguidas. mundiais seguidas, e eles percebem que, para o orgulho deles, perder outra guerra está absolutamente fora de questão. Eu passo bastante tempo na Alemanha, tenho muitos amigos alemães em várias áreas, É fascinante. várias sem indústrias, e para eles, a Alemanha tem uma divisão muito grande entre o Norte e o Sul, como sabem, a Bavária é substancialmente mais rica do que o Norte, mas a unidade e o nível de competência do governo é dramaticamente superior àquilo que se passa em Portugal. Portanto, as pessoas lá, se têm um escândalo, demitem-se porque têm vergonha. As pessoas lá, se não têm trabalho, têm vergonha de chegar ao domingo e estar num almoço de família, têm vergonha de dizer que não têm trabalho e que têm subsídio de desemprego. Aqui, o tipo que consegue o subsídio de desemprego durante 10 anos parece Esfrega na que é cara um dos amigos. super-herói. É o maior lá do chegar bairro. aos Fica a amigos rir. porque diz que consegue fazer determinada coisa. Então, olha, agora a minha pergunta vai no seguimento, que é: qual é a diferença, se é que há, entre Bitcoin e criptomoeda? Então, criptomoedas e tokens é a diferença-chave. A Bitcoin é uma criptomoeda, a mais conhecida, a mais importante e uma das primeiras, ou a primeira a ser bem sucedida. É importante dizer que, e aqui eu consigo dar duas respostas, há uma linha mais radical da Bitcoin que diz que não existe mais nada para além da Bitcoin e tudo o resto é scam. Não partilho essa visão, acho que é uma visão demasiado limitada do mundo, mas que ainda assim pode ter algum suporte e tem muitas comunidades com muito suporte. A Bitcoin não foi a primeira criptomoeda, a primeira proposta. 10 anos antes existiram várias propostas para resolver um problema, a criação de dinheiro digital. Ou seja, o dinheiro que nós conhecemos é tendencialmente impresso, transformou-se nos últimos 20 anos em moeda eletrónica, de maneira a que no internet banking de cada um, vou tentar explicar isto da forma mais simplificada possível, o internet banking de cada um não andam notas na parte de trás do telefone guardadas, não é? Portanto, vocês abrem o vosso internet banking e diz, tem 1000 euros. Pronto. E isso pode-se transformar em várias medidas e até agora chegar ao potencial euro digital. No caso da Bitcoin e no caso da proposta criptoeconómica nós não precisamos de dinheiro impresso, nós queremos ter uma forma de moeda digital para poder fazer pagamentos para ativos digitais ou goods digitais, bens ou serviços que nós queiramos comprar via internet e que não tenhamos os obstáculos todos que o legacy financeiro da banca tem. Portanto, vamos criar um sistema absolutamente novo e ver como funciona. Essa proposta vem de trás, no movimento cypherpunk, onde basicamente traz duas notas. E há bocado falei de cypherpunks, é importante para chegar à tua pergunta. Os cypherpunks não são mais do que um movimento que surge no final dos anos 70, nativamente digital, onde o objetivo era utilizar uma rede descentralizada chamada internet, porque também ela é descentralizada. Também é. Aliás, menos na China. A Web 1 não é mais do que o princípio primordial que depois a Web 3 tenta ressuscitar, uma espécie de renascimento, se quisermos assim, porque se considera que a Web 2 foi um período de trevas. Isto porquê? Conseguir denunciar de forma anónima todos os escândalos que os nossos governos vinham a praticar. Então, mas o que é o Web 1, o que é o Web 2 e o que é o Web 3? O Web 1 e o Web 3 já percebi que é um remake, uma... O Web 1 é um momento em que a internet surge de forma descentralizada, Exato. distribuída por múltiplas universidades para poderem comunicar entre si e partilhar informação. O início. É onde surgem os primeiros websites estáticos,
é onde surge a primeira possibilidade de qualquer cidadão individual criar conteúdo, colocá-lo na internet, criar a sua página. A seguir, a Web 2 faz reverter os princípios da descentralização que a Web 1 tinha, onde todas as pessoas podiam criar um servidor, podiam aceder à internet livremente, para passarmos a centralizar em 4 ou 5 empresas praticamente a nossa vida digital. Toda a vida digital, E, portanto, isto está à volta da Apple, da Google, da Meta e de mais meia Que dúzia. é onde eles fazem a coleta de todos os dados que E que existem. nunca foi esse o propósito primordial da criação da internet. Pois. Mas a Web 2 trouxe isso. Mas também trouxe a possibilidade, olha, da criação de podcasts e de videocasts como este, onde as pessoas, entre aspas, livremente, já não tão livremente, tanto Entre livremente, aspas, entre exato. aspas, porque só Tens se como todas pode as dizer políticas. aquilo que as políticas entenderem, e quem não concordar com as políticas e argumentar, há alguém que centralizadamente pode decidir mandar Banir. abaixo o vídeo ou até mesmo o canal. Correto. E portanto essa vem a Web 2. Na Web 3 é ressuscitar Os princípios aquilo da que nos web. anos 70 e nos anos 80 foi criado, mas com muito mais tecnologia e com muito mais conhecimento que não existia há 30 ou 40 anos atrás. Portanto, os cypherpunks são claramente os líderes desse movimento. É um movimento tendencialmente libertário, anarcocapitalista, onde claramente o governo e o Estado é o alvo. A Bitcoin torna-se a criptomoeda melhor sucedida, com melhor adoção. Importante dizer que em 1997 Adam Back propõe e publica o protocolo do Hashcash. O protocolo do Hashcash em 1997 Poxa. é exatamente o mesmo código, 99,9% que o código da Bitcoin, publicado em 2008. O que é que faz a diferença? É que em 97 haviam 2 problemas, em termos de Product Market Fit, se quiserem. O nome era horrível, porque Hashcash não soa tão bem, não é soa tão muito sexy, bem, não é não. tão Não. sensual quanto Bitcoin. Bitcoin é sexy, Soa sensual. melhor. Entrou um marketing ali. Exatamente. E portanto essa parte de marketing em 97 falhou. Segundo, não havia um cenário macroeconómico internacional que justificasse um rompimento total ou uma tentativa de criar um sistema alternativo à banca tradicional. O que é que acontece em 2008 que é altamente favorável? Falência do Lehman Brothers, os Estados Unidos entram em bancarrota através de subprime, etc, etc. E, portanto, as condições macroeconómicas, entramos numa crise norte-americana, mas que contagia a Europa. Contagia a Nós aqui Europa. sofremos isso Sim, também. FMIs vêm daí, essas coisas todas. E, portanto, o enquadramento internacional macroeconómico era extraordinário para a Bitcoin ressurgir. Portanto, e em 2008, Satoshi Nakamoto, um pseudónimo, mas claramente... Possivelmente podia estar envolvido em 1997, visto que esse código é tão similar. Na minha opinião... Existe muita teoria da conspiração à volta desse nome, não Na é? minha opinião, Adam Back e Al Finlay são as pessoas que criaram isto. O Adam Back já o tinha feito em 1997, o código é o mesmo. Portanto, o Adam Back é a terceira pessoa no mundo a receber Bitcoin, a primeira é Al Finlay, do Satoshi Nakamoto diretamente. Portanto, Ou seja, houve um rebrand da coisa e vamos há um dizer, olha, rebrand da coisa, encontrou-se, funcionou, impecável. mantém assim, Pois sigilo a diferença absoluto e mais pronto. importante entre criptomoedas e tokens, e esta é importante. Criptomoedas são as moedas que governam uma blockchain própria. Ou seja, a rede para funcionar, esta rede descentralizada com múltiplos computadores, é aquilo que se chama blockchain, cadeia de blocos. Uma tradução literal. Essa cadeia de blocos, para ter pessoas agregadas a gastar energia elétrica para suportar a rede e a rede ter muita força, aquilo que se chama hash rate, precisa de computadores ligados, tem que haver um incentivo. Para além do incentivo emocional, da causa, daquilo que nós trazemos, É teres uma parte, tem que haver um incentivo económico. Tem que haver um O galho. incentivo económico qual é? É exatamente ser pago na moeda da rede. E portanto, todas as redes, mais descentralizadas ou menos descentralizadas, têm uma moeda própria. E isso é o conceito de criptomoeda. Depois, a partir de 2014, surge o Ethereum, uma blockchain que permite smart contracts, contratos inteligentes, e a criação de múltiplos ativos dentro da rede, nomeadamente tokens.
tokens fungíveis ou tokens não fungíveis. Os tokens fungíveis não são criptomoedas porque não são as moedas da rede. Portanto, no caso do Ethereum, de forma mais simples de explicar, o Ethereum tem a criptomoeda Ether, que é a moeda da rede, e depois tem milhares de tokens criados que são tokens. Eles abrangem mais de 80% dos tokens que depois temos para aí a circular à volta dessa tecnologia, ou à volta desse... À volta daquilo que é o Ethereum. Portanto, esta diferença é, diria, a diferença mais importante de conseguir explicar, e na maioria, se vocês abrirem o coinmarketcap.com, a maioria dos projetos que têm mais valor são uma de duas, ou são criptomoedas associadas a determinada rede, ou são stablecoins, moedas respaldadas, exatamente, o SDT, o SDC, etc. Exatamente. Moedas respaldadas com dólar ou com outro tipo de ativo, enfim, possa existir. E aí está um para um com o ativo colateral, neste caso o dólar, que é aquele que foi mais E as adotado. criptos podem também acompanhar com elas perigos de segurança, por exemplo, scams? É fácil a resposta. Do ponto de vista da segurança tecnológica, um dos maiores, e muitas vezes as pessoas que têm dúvidas em questionar o valor, porque é que a Bitcoin tem valor, Por acaso era uma pergunta que eu iria fazer, pronto, porque acho Falámos há importante, falámos há pouco sobre isso. dos maiores valores que a Bitcoin tem é ter uma rede a correr desde 1 de janeiro de 2009 até ao dia de hoje, sem nunca ter tido qualquer problema de segurança. E portanto esse é o maior valor da rede. Nunca aconteceu. Nunca. A Bitcoin, Mas quando tu dizes problema de segurança, é... um hack, Por exemplo, hack. roubarem de alguma forma. um hack. E portanto, Mas já não houve roubo de bitcoins, por exemplo? vamos É essa a por diferenciação. Yeah. Vamos por partes. É muito importante esclarecer isto. A rede Já entendi. Não pode ser É uma hackeada. coisa. Contudo, eu posso, A rede sem querer, nunca foi facilitar a hackeada. minha wallet e alguém me roubar. Vou dar um exemplo mais simples. Sistema financeiro tradicional. O banco roubou as pessoas. Aconteceu ou não? Sim, várias vezes. Ok. As pessoas tinham dinheiro numa carteira, deixaram na rua Foram roubadas. e perderam a carteira. Perderam a carteira. Aconteceu ou não? Também aconteceu. Correto. Pronto. No caso da Bitcoin, o banco descentralizado, a rede, roubou ou não as pessoas? Não. Nunca. As pessoas deixaram a carteira na rua e alguém passou a levar-lhe as moedas? Exato. Sim. Yeah. Pronto. Mas- É a forma mais simples de explicar. E há uma excelente analogia. Sem dúvida que, não falando da Bitcoin, aconteceu com outras criptomoedas ou outros tokens esse tipo de situações. FTX, por exemplo, FTX é um exchange, é uma bolsa, é uma bolsa, é uma exchange, não é? Exato. exatamente, é, digamos, um banco online. Que tinha moeda Não própria regulado. também, não é? Tinha uma moeda própria, um token, Um token, exato. não uma criptomoeda, atenção, um token, e eu não estou aqui a dizer que, para que fique claro, que o token ou a criptomoeda tem mais ou menos valor entre si. Depende Sim, mas uma dá de uma cada coisa e a projeto. outra não dá. Exatamente. Uma governa uma rede, a outra não governa uma rede. Pronto. E portanto, nesse sentido, quando se dá o escândalo da FTX era uma bolsa online, é um banco, é um Basicamente, novo banco da criptoeconomia, Da criptoeconomia. onde as pessoas É comparável com o Binance? É FTX e a uma Binance exchange. eram rivais até. Eram rivais, exato. Pronto. Aliás, o problema dá-se exatamente pela rivalidade entre si. Portanto, eu posso contar a história muito simples. Quem fecha a FTX ou quem É a Binance, não é? o escândalo é Basicamente. o CEO CZ. da Binance. E portanto, enfim, a história é uma história relativamente pública, as pessoas depois podem procurar se perder tempo a contar a história, mas é uma história de rivalidade entre dois colossos da criptoeconomia e um deles caiu porque tinha mais telhados de vidro do que o outro. Mas indo à resposta que fiz, à pergunta, respondendo à pergunta que fizeste, a FTX é uma espécie de novo banco que Pois. um dia Que cracha. desaparece tudo. E portanto depois há os lesados do BES, ou melhor, novo banco não, do Banco Do- Espírito Santo. Exatamente. Novo banco são os ativos Que sobraram. bons do BES. Os ativos tóxicos estamos nós a pagar, não há problema nenhum. Tem mal nenhum, não é? Não Faz tem mal parte. nenhum, pagamos todos em impostos todos os anos. Mas a FTX, quando desaparece, tem os lesados da FTX. Pronto. E portanto, isto não tem nada a ver com a segurança da rede da Bitcoin ou com a segurança da rede do Ethereum.
Atenção, Porque se tu tiveres na tua wallet as tuas coisas, nada te desde que as acontece. pessoas tenham o trabalho, e aqui é que vem um pecado mortal muito importante, que é por onde a maioria das pessoas que perde os seus ativos digitais, é onde a maioria das pessoas falha mesmo. Comete um pecado mortal chamado preguiça. E a preguiça é provavelmente o pior dos pecados mortais no que diz respeito a investimentos financeiros. Vai pelo facilitismo. Porque, Não se protege. porque a pessoa, pela preguiça, quer o caminho mais rápido, o caminho mais fácil. E então, há o grupo de pessoas que se aproveitam, os larápios da nossa sociedade, que se aproveitam da preguiça dos outros. E o que é que apresentam? Uma solução facilitadora de acesso à riqueza fácil. E aqui sim é que estão os scams. Mas atenção, posso partilhar convosco. Eu no outro dia eu tenho um autocarro que comprei para fazer uma caravana e estou a desmanchar o autocarro e coloquei uns bancos do autocarro à venda no OLX. E 60 segundos depois liga-me uma senhora a dizer que queria 4 bancos, que dava 210 euros. Se eu fazia desconto, fazia conta certa para 200 euros e que ela aceitava um pagamento por MBWay. MBWay, claro. E portanto, o pato existe sempre Claro. se não conhecer a tecnologia. E qualquer pessoa que não compreenda como é que funciona o MBWay, de ir ao banco, ao multibanco, tirar uma referência e mandar a outra pessoa, e a outra pessoa com a referência levanta o dinheiro, as pessoas, mais uma vez, por preguiça, por não quererem despender Saber. 60 segundos do tempo que passam no Instagram a ver nada Zero. e a informarem-se, Caem caem nas nestas armadilhas portarices. dos larápios, dos burlões e das pessoas que procuram a fraude como forma de vida. Portanto, não tem nada de mal numa sociedade livre. Isto sempre vai existir e as pessoas é que têm que ter a vontade de combater a preguiça e de se poderem proteger. No caso criptoeconómico, ter uma carteira self-custody, uma das maiores propostas de valor, e aqui está outro dos valores que a Bitcoin traz ao mundo, Que é ter uma carteira tua, não é? Nós Self-custody, neste caso. podermos recuperar o conceito ancestral de dinheiro debaixo do colchão Mas de outra forma, num de formato outra forma modernizado. muito mais protegida através de criptografia. Portanto, quando nós falamos em criptoeconomia, não é cripto por serem criptomoedas, é cripto porque aquilo que protege a É o economia sistema. são algoritmos criptográficos. E portanto nós às vezes é que associamos criptoeconomia a criptomoedas. É um erro linguístico, porque a criptoeconomia, a criptomoeda, o criptoativo vem de criptografia. E se quiserem também que explore o tema criptográfico, é um tema muito interessante. Forma mais simples de explicar, penso que todos devem ter visto o Código da Vinci, com o Tom Hanks, e a ideia de Da Vinci e dos criptexes e de conseguimos codificar informação que só determinadas Para pessoas proteger. é que podem ter acesso se souberem a cifra para aceder a essa informação, é algo que os egípcios tinham, os gregos tinham, praticamente todas as grandes civilizações do mundo tinham formas encriptadas de comunicar. No caso, a partir do momento que existe capacidade computacional, nós transpusemos um conhecimento humano nosso, penso que somos os únicos a conseguir fazê-lo, que é encriptar informação para a proteger, e com poder computacional transformamos esses criptexes, que mais ou menos todas as pessoas já devem ter visto de alguma maneira, para algoritmos digitais que fazem e têm exatamente a mesma propensão, o mesmo propósito, a mesma vocação que esse modelo anterior tinha. E portanto, quando nós falamos em criptoeconomia, é preciso percebermos o que é criptografia, e percebendo o que é criptografia e encriptação end-to-end, automaticamente percebemos a proposta de valor. Agora, para o tipo que está no banco, tem a vida feita, aprendeu a sobreviver com o dinheiro dos outros, explicar-lhe as vantagens da encriptação end-to-end e porque é que a privacidade é uma coisa essencial para a vida dos cidadãos, uma coisa completamente fora de questão. Nem vale a E pena eu também perder me tempo. consigo pôr do outro lado. E fui uma pessoa que já debati e faço parte de vários grupos de trabalho com pessoas que estão do outro lado,
Eu consigo respeitar e consigo perceber as motivações deles, porque eles aprenderam a viver e a sobreviver e a ter sucesso com aquele modelo. Eu é que não faço parte daquele modelo. Exato. Porque aquele modelo a mim não me trouxe nada. O modelo que eu defendo, e aqui reconheço até algum oportunismo, não trazendo isto de forma hipócrita, este modelo para mim funcionou, este modelo para mim continua a funcionar, este modelo para mim não vejo poder participar em qualquer outro, não apenas por defender as causas, mas também porque do ponto de vista da segurança eu consigo ter acesso a um sistema que, caso o Estado, por algum motivo, queira coercivamente vir buscar os meus bens porque eu não paguei uma portagem de 60 cêntimos, desculpe, mas não consegue. A minha primeira E, portanto, pergunta esta é a grande proposta de valor. 60 cêntimos onde? É a minha primeira pergunta. Onde? Qual portagem é que é 60 cêntimos? Eu moro em Sintra e em ok. Sintra Está existe uma justificado. autoestrada que são 60 cêntimos. Eu tinha uma pergunta sempre. que era, nós tivemos aqui o boom das cripto, eu diria até que 2 anos mais ou menos, quando atingiu ali o all-time high, chegou ali perto dos... Vários. Tivemos vários, mas o all-time high que eu estou lembrado, talvez 2 anos, tem cerca de 3 trilhões, valeu o mercado mais ou menos, Sim. perto dessa ordem de grandeza. A minha pergunta é, como ou a ideia da cripto é ganhar dinheiro com ela também, ou é apenas uma forma, como tu disseste também, cultural de existir, com alguma coisa que está por trás? Por exemplo, falaste dos cypherpunks, de uma coisa mais cultural, mais política até, ou seja, porque se calhar vais concordar comigo, se calhar não, porque grande parte dessas pessoas que entraram nesse período foram à procura de dinheiro fácil, ou seja, de fazer dinheiro. Até, eu disse há pouco, até se calhar a velhota do lado tinha criptomoedas e toda a gente falava. Ou seja, ganhar dinheiro é a ideia principal ou é a forma de estar na sociedade e de armazenar? O que é que tu dirias sobre isso? Respondendo essa questão, acho que há duas respostas possíveis. Uma a nível pessoal, outra a nível daquilo que eu acho do mercado. A nível pessoal, é lógico que é bom beneficiar da riqueza que determinado risco corremos. Porque quando comprei os meus antminers, eu não tinha garantia nenhuma que a Bitcoin ia valorizar ou não, e o valor era substancialmente mais baixo do que o que tem agora. Quando eu fundei a associação, eu achava, e bem, que a regulação ia ser um futuro de tudo isto, mas fui criticado, perseguido, muita gente a chatear-me a cabeça, Que só foi agora. e eu nunca mudei de opinião e continuei sempre a defender o meu ponto, porque é aquilo que eu acho. E portanto, para mim, a parte de ter euros Não tem mal nenhum. através da Bitcoin não é a minha propensão maior. É só uma consequência natural da É coisa. uma consequência natural, porque quem correu os riscos pôs a vida à frente, porque eu decidi em determinado momento que eu só ia fazer isto. Ok. E portanto fui bem sucedido. E tive pessoas na minha família a dizer que eu era louco. E a minha mulher em determinado momento também questionou. Também questionou, Sim, provavelmente, exato. Não, mas eu acordo com uma ideia na cabeça, eu vou cumpri-la 100%. Mas foi mais do que uma crença. Havia, de Para facto, mim, havia estudaste princípios fundamentais que me fazia todo sentido embarcar nesta... era a evolução natural do nesta processo que jornada. estávamos a ter. 100%. Na minha análise fazia todo sentido. E partilhei isso em sede própria com várias pessoas e publicamente na altura e tudo mais. E foi muito engraçado porque esta parte posso contar. Eu as primeiras vezes que tive reuniões no Banco de Portugal, na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, etc., eu era claramente o scammer, porque eu vinha com uma ideia que era quase deitar o sistema deles abaixo. Pois. E a minha posição desde o princípio foi sempre confluente. Porquê? Porque se ambos os lados não se respeitarem e encontrarem caminhos convergentes de coexistência, a criptoeconomia caía. Não tinha força suficiente. Mas esta ideia de coexistência e de convergir interesses comuns foi sempre o que me preocupou. Desde 2014, 2015, 2016, eu fui a primeira pessoa a estar na sede da CMVM
a apresentar a Bitcoin com um antminer em cima da mesa e com a vice-presidente, na altura a doutora Filomena Oliveira, com quem hoje continuo a partilhar uma excelente relação, a fazer uma introdução de 30 minutos antes de eu poder falar. Isto em 2015, por aí. E eu acho que nós na vida temos que conseguir ter alguma simpatia. E isso é provavelmente a parte que eu já não partilho tanto com determinados radicais do lado da Bitcoin. Perderam a graça, perderam a simpatia, A alma. perderam... Antes da Bitcoin existir, nós somos seres humanos. E os seres humanos, para confiarem uns nos outros, têm pontos, têm elos de ligação. E isso é uma coisa, é um princípio, são valores que eu não abdico. E a Bitcoin não é superior a isso para mim. Nunca vai ser. Pronto. Porque parece que só se vê dinheiro. E quando tu vês falar hoje em dia, essa- é dinheiro, dinheiro, Essa dinheiro, é a dinheiro. parte a seguir da resposta. Portanto, eu dei a minha partilha, a minha posição pessoal, do ponto de vista geral, e conhecendo o mercado com alguma profundidade, e infelizmente, a maioria das pessoas que vêm para a Bitcoin vem à procura da valorização do gráfico verde Do gráfico verdinho, O Eldorado, exatamente. digamos. para poder assim. fazer. É o Eldorado. Os 10x, os 100x, os 1000x. Vem naquela O lógica estudamundo. de Yeah. espadinha É. à Exatamente. procura disso. E esquecem-se que a Bitcoin, para chegar onde chegou, demorou 12 anos. E as pessoas acham que isto vai acontecer agora em 12 dias. Pronto. Não, e que agora que estamos aqui é fácil, parece. Mas E há bocado tu falaste que tu foste visto como scammer quando chegaste a essa situação de falar com as pessoas certas e tentar levar isto para outro nível. E a minha ideia desde sempre é que em todas as notícias que eu via a falar de Bitcoin, e estamos a falar num passado praticamente recente, de 2014, 2015, vinha sempre isso do esquema. É um esquema, é uma pirâmide, é uma forma de enganar pessoas. Até esta fase mais recente em que vemos um ETF a ser aprovado, que muda completamente o cenário do que era o esquema, a fraude da pirâmide, para alguma coisa regulamentada em que agora temos de dizer assim, não, está aqui um certificado, a partir de agora não ousem dizer que isto é um esquema. Mas até há bem pouco tempo poderia-se ainda continuar a dizer. E eu vou-te dizer porque é que eu te estou a dizer isto, porque eu até hoje, a minha parte leiga diz-me que, e confesso que mudou um pouco, porque eu estive a ver algumas coisas que tu já disseste, e mudou um pouco porque entendi o teu raciocínio e fez-me ver as coisas de maneira diferente. Que é, a minha visão era a seguinte, vamos investir dinheiro neste token, nesta criptomoeda, no que for, ela vai valorizar, quem comprou no preço mais baixo e atingir o pico que ele considera interessante, vai retirar o seu lucro, que se for inteligente vai retirar apenas uma percentagem, ok? Vai tirar 30% pelo menos, para fazer para voltar se calhar a reinvestir ou até para ter em cash dele. E isto é o jogo de agora vou comprar novamente quando ela estiver em baixo, vou esperar que ela suba, vou vender, ela vai descer outra vez porque há sempre liquidação de valor, há sempre bleed, não é? Vai sempre sangrar, não é? Vai sempre perder valor, vai voltar outra vez a comprar mais baixo e até se especulou um bocadinho isto no ETF, um bocadinho não, muito, que é Vanguard e BlackRock agora vão tentar baixar o preço para injetar um capital enorme e ir buscar isto com um desconto. Visto desta forma assim crua, parece que realmente isto é um jogo, que é, vamos obrigar isto a vir abaixo, vamos comprar num valor mais baixo, ela vai crescer, eu vou tirar o meu lucro e vai jogando assim desta forma. O que é que muda aqui na minha visão agora, depois de ter ouvido algumas coisas tuas? É que não é só uma especulação de mercado, também existe realmente já produto. valor intrínseco. Exatamente. E é isso que eu gostava que tu explicaste. Que eu tinha para fazer inicialmente é mesmo valor intrínseco, porque olhar para a criptomoeda pelo valor que ela atingiu, por exemplo, os 70 mil, salvo erro, a Bitcoin, 60, 70, nessa ordem de grandeza, mas qual é o valor intrínseco, para além daquilo que tu me falaste em termos culturais, que em ti está enraizado até mesmo naquelas questões políticas, etc., qual é o valor intrínseco da moeda que me faria querer tê-la em vez de ter dólares, euros ou outra coisa. E que me dá qualquer. confiança para tê-la e mantê-la e não estar preocupado em tirar esse tal valor constantemente. Deixa-me responder-vos isto. Foi muita confusão, não é? Não, de maneira nenhuma. Eu não vou contornar a pergunta, antes pelo contrário, vou responder-vos com aquilo que me vem à cabeça
perante a vossa pergunta. Ok. Da forma mais genuína, porque é mesmo o que eu estou a pensar. Há um filme, o Indiana Jones e a Última Cruzada, não sei se vocês têm presente, Excelente. pronto, que fala sobre a demanda pelo Santo Graal e eles Santo basicamente Graal, vão exato. atrás do Graal. E se vocês se lembrarem dos momentos finais do filme, o Indiana Jones também ele próprio está a ser enfeitiçado pelo Graal. E todos aqueles que querem o Graal não o conseguem ter. Porque o Graal pressupõe uma determinada dignidade. É quase a espada do Excalibur, só o merecedor é que o pode ter. Exatamente. Portanto, a linha do Rei Arthur é exatamente a mesma. Eu, na minha vida, vocês podem achar que isto não é verdade ou não. Quem me conhece e partilha a vida comigo sabe. Um dia eu trago a minha mulher para fazer um podcast e ela testemunhar o outro lado do que é viver comigo. Eu acredito sempre, até prova em contrário. Não Eu, a parto de maneira descrença. como eu governo isto é nessa linha de grau. E há uma regra que eu tenho que é os euros só perdem valor. Os dólares só perdem valor. Portanto, quando as pessoas olham para um gráfico, e aqui sim é que é preciso a análise correta, na minha perspectiva, respeitando eu qualquer outra análise, estou a dar a minha opinião, nós temos que olhar para aquilo que o gráfico do euro desvalorizou e nos tirou poder de compra versus uma potencial desvalorização temporária da Bitcoin. E percebemos que se ambos caírem, o euro cai mais. Portanto, o negócio de vender Bitcoin para ficar em euro ou dólar à espera que a Bitcoin caia para eu comprar mais, sabendo eu que não tenho maneira nenhuma de prever o mercado, Time the market, não é? Aquela eu sou tendência. muito mais defensor daquilo que é o DCA, o Dollar Cost Average, de maneira a que do meu salário, todos os meses, independentemente do preço, eu compro Bitcoin durante 20 anos. Independentemente do preço. Independentemente do preço, não interessa para nada o preço. Ok. Mas, Alfredo, desculpa interromper-te. Isto levou-me a pensar numa coisa. Mas então o teu objetivo final, entre aspas, não há aqui se calhar um final, é que tu passes a utilizar a tua Bitcoin como a moeda do teu dia-a-dia. Ou seja, não é, o teu jogo não é vender e ir buscar euro ao dólar. O 10 teu anos- jogo é que isto realmente fique enraizado de tal há forma no 10 sistema anos, económico claro. que tu possas usar Há porque sabes que 10 ela não desvaloriza Há tanto. 10 anos que eu defendo a Bitcoin como bem essencial. Ponto final. As pessoas têm que ter Bitcoin como bem essencial, não como investimento. Ponto final. Há um estudo muito engraçado, eu posso depois partilhar convosco, se vocês quiserem, até para colocarem como nota de referência. rodapé, Sim, como sim, referência no vídeo. Há um estudo muito interessante, feito nos Estados Unidos da América, em 2017, onde uma consultora foi procurar o perfil do investidor melhor sucedido. E as pessoas têm que perceber isto. Se as pessoas não perceberem, as coisas ficam muito mais difíceis e estão muito mais expostas à angústia e à ansiedade do dinheiro cair do céu, e ele nunca vai cair Nunca do vai. céu. Pronto, Infelizmente. metam isto mesmo na cabeça. Infelizmente. Pelo Pronto, ele contrário. não cai do céu, só cai do céu a roubar. Atenção, mas se a pessoa disser, opá, eu vou roubar, pronto, aí não há problema nenhum. Mas sabe que existe um Assumiu, risco associado também. Eu roubo, há várias pessoas a roubar que não vão presas, vamos ver se eu me consigo colocar neste grupo de pessoas que roubam e não vão presas. Às vezes fico com Alzheimer Pronto. ou assim e até me sabe. Exatamente, tem Alzheimer, pá, isto agora é um problema, até a mulher já diz que ele já não sabe o nome e os caminhos em casa. Não há problema nenhum. Mas este estudo, este reporte é muito interessante e vou partilhar convosco e perguntar-vos, que é, vamos tentar encontrar nos últimos 100 anos, ou seja, desde a última grande depressão até agora, quem foram os investidores melhor sucedidos nos Estados Unidos da América, que é, reconhecidamente, a sociedade, o país com o nível de literacia financeira mais elevado do mundo e onde as pessoas mais estão habituadas a fazer investimentos. Quem era o perfil do tipo melhor sucedido? Era o trader de Wall Street? Era o advogado? Era o economista? Era a cabeleireira? Era o barbeiro? Era o homem do talho? Era o mecânico? Quem é o perfil? Quem foi o perfil, o grupo de pessoas que conseguiu ser melhor sucedido nos últimos 100 anos a fazer investimentos em qualquer coisa nos Estados Unidos da América? O que é que vocês acham? Apostadores de casino. Vou-vos dar uma pista. 66% é esse grupo. 66%. 66%. Há um grupo que representa 66%. São os melhores investidores dos Estados Unidos da América nos últimos 100 anos. 66%. Pessoal, eu já mandei um palpite. Combustíveis fósseis? Não. Não, não. Fósseis, quem investe em combustíveis fósseis?
Pensionistas? Os pensionistas é outro grupo, os apostadores dos casinos. Vou-vos dizer, são os mortos. Os mortos? Os mortos. A classe dos mortos. Sabem porquê? Desculpa, eu não estava mesmo à espera. Não, esta aqui foi. Esta foi mortos. Isto é que Esta não chegava lá Sabe mesmo. porquê? Porque os mortos compram e não vendem. Ok. Justo, justo. Ok. Oh, é verdade. Faz Ficou todo lá, o sentido. valorizou, seguiu o seu caminho. o seu Vocês propósito sabem a natural. partir de que Mas momento, faz todo a partir de que sentido, idade é que realmente. o Warren Buffett se torna uma das pessoas mais ricas do mundo? Para além dos 60 anos. Ei, eu não queria esperar tanto, pá. Entende? Não, quando ele sentiu que, pá, Pronto. está tudo bem. Porque Está tudo bem, a lá partir de está. agora. Ou seja, os Estou holders, confortável, aqueles que não são nervosos Evidente. na troca e aquilo que nós constantemente. somos. Não, eu vou dar um exemplo meu pessoal da minha pequenez, lá está. Eu trabalho na Irlanda, não é? Eu estou cá muito remotamente, mas eu trabalho na Irlanda. Nessa altura, em 2016, um amigo meu estava constantemente, parte do salário dele era em cripto. E eu também comprei algumas. Comprei na altura 700 e tal euros de cripto. Comprei Ethereum. Fiz um montão de trocas. Perdi sempre dinheiro. Certo. Sempre. Se eu tivesse ficado em qualquer uma das moedas, qualquer uma das que eu comprei, e tivesse feito hold, eu tinha ganho imenso dinheiro. Eu que tive Solana a 17 cêntimos na altura. Várias. Tinha bastante. Vendi. Chegou a 250, mais ou menos, nessa ordem. de Vendeste, não, grandeza. trocaste. Troquei, mas Pois. vendi para Não, é trocar. Ou seja, certo. aquele nervosismo. Se de fosse o está a vender de crescer. ter, ok, mas não, trocaste e vais o meu desvalorizar ainda exemplo mais. É interessante dentro de uma pequenez atroz. Mas lá é está. exatamente como eu. Mas é de nervosismo de troca. Qualquer uma das moedas que eu tivesse deixado, se não lhe tivesse tocado, eu teria ganho bastante dinheiro. Lá está. Há uns anos dei uma entrevista à Visão em que aquilo que saiu lá bastante destaque e agora vou voltar a referir isso porque é o que me está a ocorrer. É a forma mais fácil de explicar. Há um programa da SIC Mulher que são os acumuladores compulsivos. Sim. Não sei se vocês já viram. Sim. Sei. Aquelas pessoas que acumulam Os orders, não é? os hoarders, exatamente, que acumulam tudo. Aquilo é um problema mesmo. Pronto, é mesmo uma disfunção É. mental, uma espécie de OCD, mas mesmo já de psicopata. E para mim essa é a visão que eu tenho sobre os ativos digitais, com uma vantagem de que o espaço é infinito e ilimitado. Que não, Portanto, não te ocupa espaço, não nunca te chegas a ser chateia. acumulador compulsivo, porque o que é o acumulador compulsivo? É aquele que tem 100 metros quadrados e dos 100, 90 são 99,9 São lixo. estão ocupados e ele a seguir não tem onde viver, para além do problema de saúde pública Sim, que sim. desenvolve. Aí está mais outra proposta de valor dos ativos digitais. É que nós podemos acumular milhões de coisas que queremos e o espaço é ilimitado. Portanto, a melhor experiência que eu posso partilhar é exatamente essa. Eu tenho uma capacidade. pergunta que e é uma boa analogia. E dentro deste mundo digital, embora o espaço seja infinito, existe ainda assim muito lixo? Quando eu digo lixo, refiro-me a vários tokens, moedas, Sim, sim. coisas Dezenas. que apareceram, Dezenas. Elon Musks da vida. Dezenas. Existe, dezenas. não é? Reparem, acho que há uma relação muito simples de explicar. Quanto mais lixo for, tendencialmente maior o potencial de valorização. Porque é lixo. Porque é lixo. Basta haver um acidente, valoriza muito. Quanto mais valor tiver, o potencial de valorização não vai ser 10 mil vezes. Eu acho que é relativamente óbvio de percebermos, do ponto de vista de investimento, que a Bitcoin não vai fazer 10 mil vezes. Não vai fazer 10x de certeza, ou 10 mil, exato. Pronto, é impossível fazer 10 vezes, diria, nos próximos Não há 5 supostamente anos. capital a entrar tão grande Claro. que Já possa tem uma fazer. dimensão Estamos a muito falar grande. de 10 trilhões de dólares de market cap versus 800 mil milhões atuais. Claro. Portanto, para fazer 10 vezes, Terias que multiplicar o market cap o ali. múltiplo não é exatamente Não é assim, exato, mas é muito. mas em todo o caso estamos Serve de a falar referência. de um inflow de capital muito maior. Contudo, outras low caps ou outros tokens Esse lixo tem esse potencial. pronto, pode ter esse potencial e reparem, Shiba Inu, por exemplo, fez um valor brutal. Mas, volto a dizer, eu só posso partilhar a minha experiência, que é, eu naquilo que eu acho que devo comprar, enquanto acumulador compulsivo, chego, pego $1000, compro, deixo estar. Mais $1000, compro, deixo estar. Na generalidade, tudo o que lista na Binance,
eu compro sempre $1000. Ok. E se for atrativo, posso comprar Podes comprar um pouco mais. Tens alguma preferência dentro das moedas? Isto é da Binance, porque isto existe depois uma determinada criptomáfia, vamos dizer assim, que também controla as tendências do mercado. E nós temos de estar atentos a isso. Por outro lado, depois da queda do FTX, há uma nota muito importante, os exchanges passaram a publicar as moedas que são colaterais aos seus depósitos. E as moedas que fazem colateral na sua balance sheet, que aparece. E o que é que isso significa? Que todos, na generalidade, têm Bitcoin, Ethereum, USDT, mas depois há outros exchanges que têm outras moedas. É muito interessante, por exemplo, ver a declaração de ativos da Coinbase, que tem Blur e que tem Render. Blur Token e Render Token. E se vocês forem olhar para esses gráficos, cada vez que algo acontece no mercado, vos garanto que os ativos da Coinbase eles não vão cair. Da mesma maneira que os ativos da Binance, eles não vão cair. Podem cair, quer dizer, se há uma hecatombe catastrófica, tudo cai. Mas, se eles servem de garantia e se servem de colateral a tudo aquilo que o exchange está a fazer, esses estão substancialmente melhor protegidos. Estão protegidos por um colosso que é a Coinbase versus outro que não tem esse. Não existe, não tem esse expressão. Por isso é que a oscilação deles é sempre muito mais pequena quando há um derrame, entre Um aspas. potencial crescimento até, não é? Portanto, nós quando fazemos uma análise de risco, temos que ir analisar estes pontinhos todos na nossa análise, perceber quem é que está por trás de cada projeto, Que é onde tu vais buscar a tal confiança que tu precisas para fazer isso. buscar a confiança, buscar algum suporte para que aquilo não seja só lixo. Sim, sim. Mas reparem, Já apostaste em lixo alguma vez? claro, e tem Constantemente? Shibazilla, olha, no último Shibazilla? Shibazilla, Shibazilla. Baby Doge, Baby Doge. Baby Ada, Baby Ada, adoro os nomes. já desapareceu tudo. Já foi, não é? Já, mas lá está. Esta Mas aqui são apostas, lá está, simplesmente. não é apostas pelo investimento. Então? É pelo potencial que pode ter. Repara, vocês têm que pensar da seguinte forma: a blockchain é uma rede descentralizada e imutável. Eu daqui a 100 anos, os meus descendentes vão poder ter acesso a determinadas wallets com a memória imutável de determinadas ações Que tu fizeste. na internet. E eu quero deixar esse legado. Portanto, não me interessa se desaparece ou se não desaparece, ou se está ou se não está, se funciona ou não Foi a coisa funciona. mais cypherpunk que eu ouvi hoje, não é? Sem dúvida, porque É, realmente foi mesmo É a coisa vossa moderna. pegada digital. porque o que tu queres ser é relembrado pelos teus Antigamente feitos. E deixávamos ali estão pedra, não é? catalogados. Pedra, coisas sólidas. Agora, deixo um legado digital aos meus sucessores, não é? Mas eu ainda Filhos. quero pegar aqui num ponto que eu estava a ouvir com atenção o Fred. Estás sempre a querer pegar em alguma coisa. É, João. eu Estou a estava ficar um aqui a bocado pensar aqui preocupado numa coisa. contigo. Aliás, pensei em duas coisas que tu também disseste. Na parte da exchange aceitar depósitos, e tu também falaste, Vila, na parte da cripto estar presente no nosso dia-a-dia, Bitcoin, etc. Hoje em dia, e estou a falar no cenário português, já há hotéis, restaurantes que aceitam pagamentos em criptomoedas, Bitcoin, etc. No entanto, eu também noto que ainda há alguma resistência nessa adoção de método de pagamento. A que é que isso se deve? Vou dar um exemplo. A Prozis. Toda a gente sabe que a Prozis é uma grande empresa de suplementos, mas não tem a criptomoeda. O Miguel não próprio gosta. Miguel Milhão, Miguel não é gosta. aí que eu vou chegar. No podcast do Tiago Paiva, quando o Tiago Paiva o confronta e pergunta sobre criptomoeda, o Miguel Milhão diz que criptomoeda é tudo scam e diz que a Bitcoin é um sistema diferente e interessante, mas que é mais benéfico para o crime do que para a sociedade. Quando o Tiago Paiva ouve isto, até dá quase um salto da cadeira. Pronto, e eu queria saber como é que tu vês isto, Fred, desta parte de resistência, não só em método de pagamento, mas também na parte mental, da mentalidade das pessoas, neste sentido. Eu até na resistência até entendo, mas eu gostaria, se calhar, de ir mais à segunda parte, que é se realmente é possível fazer assim tanta fraude como as pessoas pensam, porque existem algumas notícias, até mesmo certas guerras serem financiadas através de Bitcoin, ou seja, a utilidade que lhe é dado, se realmente... Não há nada pior que o dólar e não há nada pior do que o dólar impresso em papel. que é a balda, não é? Isso é que é o dólar em papel é que é efetivamente a maior fonte de financiamento ao terrorismo no mundo.
Qualquer outra afirmação é apenas para distrair do que é essencial, que é o dólar. E Ou seja, Bitcoin é o bode expiatório para olharem para... É o misdirection, não é? Olha para o outro lado enquanto eu faço isto é o bode aqui. expiatório daquilo, quer dizer, agora a guerra na faixa de Gaza, o Hamas está carregado de Bitcoin e os rockets entram por onde, não é? Por onde? Em ativo digital, só pode. Em digital, exatamente. Quem é que mete os download, rockets é um dentro da download. faixa de Gaza? Entra pelo CS, Onde eles a vão lá de entrada CS e tiram. só tem Israel, um bocadinho em baixo o deserto do Egito, Do Egito, exato. e o mar Mediterrâneo à frente. Os mísseis aparecem de onde? Como é que estão lá? Como é que chegaram fisicamente lá? É a Bitcoin que contribuiu para isso? Quer dizer, é mesmo só de uma pessoa que não consiga entender minimamente Mas como é que podemos funciona o mundo. acreditar, atenção, Fred, percebo a tua posição, Sim. mas podemos acreditar, face a essas informações, que infelizmente hoje em dia um dos grandes problemas que nós enfrentamos é a desinformação, ok? Mas poderia ser possível haver um grupo, alguém, o que seja, a financiar, a criar um crowdfunding para eles, em Bitcoin, e eles depois fazerem o pagamento e alguém ir lá entregar, tipo o Uber Eats, olha, está Mas aqui, não tem problema façam nenhum. uso. Mas reparem, Mas há uma transparência que nós podemos aceder nas criptomoedas, certo? entenda-se o seguinte, para que o tema fique arrumado rapidamente. Quando a internet surgiu, os crimes de pedofilia infantil dispararam milhares de porcento. Sem dúvida. Sim. Durante dezenas de anos. Não foi desligar a internet que resolveu o problema da Certo. pedofilia, das crianças serem violadas e dos tarados andarem a violar crianças. O que resolveu o problema dos tarados violadores de crianças, psicopatas, foi a polícia ter mecanismos para chegar a eles rapidamente e as penas serem efetivamente reais. O resto a seguir não é desligue-se a internet porque há pedofilia. Da mesma maneira, não se desliga a Bitcoin, Bitcoin, exato. porque há um grupo de tipos que usa a Bitcoin para comprar Para um mísseis. efeito, Porque isso como vai também acontecer acontece sempre. com moedas Não normais. faz sentido absolutamente nenhum. Não se desliga o MBWay porque há um grupo de pessoas no OLX a praticar burlas e fraudes com o MBWay. A comprar bancos de autocarro, Exatamente. não é? Não é o ponto. O Porque a ponto verdade é que não existe má ou boa tecnologia. A tecnologia é a forma como usamos. Exatamente. Tu podes usar para o mal ou Exatamente. podes usar para o bem. A escolha é E- tua. e O ser uma humano é que co- tem que ser reajustado e e um punido ponto. de acordo com aquilo que faz. E um ponto que eu defendo há muitos anos e que colaboro também ativamente para que melhore, que é Movimentação. a capacitação das nossas polícias para saberem operar tecnologias disruptivas. Porque reparem, isto aqui é doutrina histórica quase. Todas as vezes que há uma revolução tecnológica ou industrial, Tem que haver uma adaptação. há um período de reajuste. carência, não é? Esse período de carência é onde a maior parte dos larápios Aparece. capitaliza. Os oportunistas. Os oportunistas. Porquê? Porque a Há um gap sociedade, aqui, deixa-me aproveitar. a sociedade não se sabe mover, a polícia não está preparada. Não está preparada, E há um exato. grupo de tipos que se aproveita desse gap de adaptação. Reparem, as burlas, eu tenho internet em minha casa desde 1997. Portanto, a minha mãe foi uma das primeiras clientes na altura da esotérica do engenheiro Mário Valente. E as burlas na internet foram centenas. Reparem, vou-vos dar outro exemplo simples. Os nudes, em 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, existiam. Só que não era com a consciência que as pessoas hoje têm de enviar nudes. Hoje em dia eu penso que toda a gente envia nudes e sabe que a seguir os amigos partilham com os amigos e as amigas partilham com as amigas e toda a gente vê tudo. Pronto, quem achar o contrário vive num mundo Vive em de Nárnia, 97. de Nárnia, mas que ainda assim não tem nada de mal. Pronto, porque o amor às vezes também é louco e a pessoa fica, isso é uma das coisas lindíssimas que nós temos enquanto seres humanos, é podermos desfrutar Dos nossos das devaneios. ilusões De que a ilusões. droga do amor nos proporciona. Isso também é bonito, portanto não tem nada de mal. Mas não se extingue o amor pelo grupo de pessoas que se droga com o amor e que se prejudica. Não tem nada de mal. Mais uma vez, nós temos é que saber utilizar aquilo que o homem cria e desenvolve de positivo para melhorar o mundo, certeza. não para o piorar.
a energia nuclear, podia estar aqui horas a dar múltiplos exemplos. Exato. O nuclear, se for bem utilizado, do ponto de vista técnico, e não querendo entrar na discussão ecológica, porque ela não me interessa de certeza absoluta, Mas se do calhar ponto de ia vista levar um bocadinho da mais, eficiência, do ponto de vista da eficiência de produção de energia, é das melhores. é das melhores. A nuclear, sim. É. Onde é que surge um problema? E em termos de É carbono. quando as centrais não são devidamente bem Regulamentadas, preparadas. supervisionadas, a manutenção não é correta. Porquê? Porque alguém Porque para poupar algum dinheiro, não é? E para se ganhar mais. quer que se quer lixe. maximizar o lucro, há um conjunto de shareholders ou de acionistas ou de Estado que quer maximizar o lucro e que começa a cortar numa coisa tão séria Não como faça, é a mas a manutenção de 3 em 3 faz de 6 em 6 que isto aguenta Exatamente. bem. Eu já que falaste nisso, Fred, em Mas termos não é de- por isso que proíbe-se a energia nuclear. Claro, Entende? Claro. Em termos de pegada ecológica, ainda bem que falaste nisso, porque era uma pequena Parte ambiental. parte ambiental da pegada ecológica das criptomoedas. Fred Lá já está. está Para aqui. mim, eu Já está sei, atenção, são perguntas que São muita gente legítimas, deve ter e legítimas. acho que são legítimas. Mas para o Fred já é recorrente. Claro, que vai ser recorrente, não é? Mas de qualquer forma, a pegada, por exemplo, tal minerar, está ligada ali os GPUs a trabalhar e a fazerem a mineração. E basicamente, o que é que tu tens a dizer sobre isto? O que é que tens a. Eu vou responder com alguma sátira, porque é uma Força. coisa tão hilariante. Eu já levei o tema super a sério, até que depois percebi. Tive uma vez numa conferência, num debate do Partido Livre, e com todo o respeito que eu tenho pelo Rui Tavares, porque é uma pessoa que eu particularmente admiro, não quer dizer que todas as pessoas do Partido Livre partilhem, se calhar, a mesma inteligência ou a mesma virtude que o Rui Tavares, em dezenas de coisas que eu discordo dele, mas que reconheço que é uma pessoa que defende uma causa que ele acredita. Portanto, a causa não é a minha, Mas ele acredita. mas ele acredita nela, defende justamente. soube perder umas eleições, soube continuar uma legislatura seguinte, soube trabalhar para ser eleito depois e conseguiu ser deputado, e portanto eu admiro esse percurso de quem não desiste e ainda teve que ter lá a outra, como é que ela se chamava? Joacine. A Joacine. E Ainda a lá teve que ter a Joacine. Joacine, teve que saber viver com ela Uau. e tudo mais. Enfim, isto só para fazer aqui um pequeno parênteses, não tenho nada contra o Partido Livre. Estive numa conferência do Partido Livre onde me apareceram os radicais ecológicos todos. E portanto a minha resposta não pode ser mais do que uma sátira, porque há um determinado desplante humano onde as pessoas às vezes perdem a vergonha. E eu acho que na questão do clima é onde as pessoas perdem mesmo a vergonha. E mais, perdem tanta vergonha que até acham que têm mesmo 100% de razão. E o tema, em determinado momento, vai para um caminho onde eu desafio o interveniente a vir comigo à Islândia ver a produção de energia geotermal, que não sendo eu geólogo, nem nenhum de nós aqui, penso eu, qualquer pessoa que consegue compreender geologicamente que não se controlam vulcões, Acho penso que ainda eu, não. penso eu, mas que internamente o radicalismo do É de tal indivíduo ordem. é de tal ordem que ele é contra a energia É geotermal. contra a energia geotermal. Fechem isso, Ele desliguem é já essa contra os porcaria. vulcões, que os vulcões poluem. E a partir do momento que uma pessoa é contra os vulcões, porque os vulcões Está tudo poluem, dito, não é? quer dizer, Será que os woke são os mais estúpidos? qual é que é a discussão que eu vou ter Os com esta woke pessoa? acabam por levar as coisas de uma forma É assim, tão... quando tu és tão militante ao ponto de não pensar sobre o que estás a dizer, nomeadamente isto que acabámos de ouvir, ou seja, ser contra a energia geotermal, tu podes ser contra o que quiseres. A Terra é que não está-se literalmente a cagar para ti Mas e neste vai tema continuar também a acho que há muito cuspir. sensacionalismo à mistura. Mas a minha pergunta era, e de outra forma, por exemplo, existe alguma pegada nas criptomoedas desnecessária de gasto energético que prejudica objetivamente o planeta, ou achas que isto é falácia? Eu acho que existe energia que é utilizada para gastar e para fazer funcionar a rede da Bitcoin, Sim. mas acho que é energia bem gasta. Ponto Bem gasta. Claro que Ok. Ou seja, na melhor das hipóteses podia haver uma otimização E para esse- realmente não atenção, haver desperdício. Esse tema, o tema da energia, é um tema muito já ultrapassado. Sim, sim. Porque em determinado momento a China tinha muitos data centers a funcionar
e grande parte do poder computacional da rede da Bitcoin e do Ethereum, à data que ainda tinha, estava na China. A China proibiu a mineração da Bitcoin. E a partir do momento que proibiu a mineração da Bitcoin, o problema ambiental acabou em relação à Bitcoin. Mas chateiem a China. Porque todas as pessoas, metam isto na cabeça, todas as pessoas consomem produtos chineses. Mas essa também era a minha A pergunta, partir do Fred. momento que as pessoas consomem produtos chineses, esqueçam a Bitcoin. Porque a poluição... As pessoas Qualquer telefone que têm... esteja aqui em cima da mesa. Óbvio, qualquer telefone, não, olha, este microfone... Isto é atual. Feito na China. Sim, sim. É tudo Praticamente chinês. tudo chinês. E aquilo que eu não consigo... desculpa, João. Aquilo que eu não consigo compreender, porque é com isso que eu não convivo bem. É Esta com- hipocrisia. é incoerência. É incoerente, É a pessoa exato. não ser coerente. E para mim, o tipo que não tem telefone, o tipo que anda a pé ou de bicicleta, Tem moral. epá, Tem ativismo moral. para dizer. logicamente que essa pessoa tem uma moral para vir ao pé de mim, criticar-me e eu dizer tens toda a razão. Agora, como eu já vi, olha, eu passo já a palavra, João, desculpa, vou-vos dar um exemplo que me tirou absolutamente do sério e intervi. Estava a jantar numa marisqueira na Ericeira. Entram duas miúdas carregadas de Gucci e Chanel. Gucci e Chanel. E pedem... Bens essenciais. Bens, Portanto, absolutamente, bens essenciais. Aliás, Gucci e Chanel também não poluem nada, Nada. porque as políticas são altamente ecológicas. Pronto, e, aliás, o dinheiro despendido é altamente ecológico, de certeza absoluta. E a seguir, elas entram dentro da marisqueira e pedem 2 sapateiras vivas para levarem num saco. Ou uma sapateira ou uma lagosta, não me lembro exatamente. eu já estou. E eu começo a ver imaginar. aquilo. E estava a jantar com a minha mulher e com a minha filha. E a senhora que vem à mesa, que eu até conheço, até vou lá às vezes, eu pergunto, olha, desculpa, porque que estas raparigas estão a pedir sapateiras vivas para levar? Ah, sim, elas são ecológicas. Vão E libertá-los. vêm aqui, Libertá-los. vão libertar as lagostas ali embaixo na Com a praia mala da Ericeira. Gucci e da Chanel. Ouça, aquilo é assim. Acrescentar estupidez aí era só Tirou do sério. fazê-las voar, não é? E Tipo, vou-vos dizer, voa, tirou-vos sério. sapateiro. Elas pagam o marisco, os animais, levam os animais e vão todas satisfeitas para a praia despejá-las. E eu, sabe o que é que eu fiz? Eu fui pela praia fora, ao pé delas. Só para ver. Não. E, Para participar. pronto, não vou dizer aqui o que é que depois tive que fazer, mas na defesa dos animais. E o que eu lhes tive que explicar foi: a lagosta não existe não é daqui. na costa da Ericeira. Exato. Este animal sofre menos a morrer rapidamente com uma faca e ser comido Do que, do que o ser sofrimento que vai ter largado neste, aqui. nesta água. que vocês estão a proporcionar a este animal que vai estar dias numa água fria a morrer em agonia. É preferível morrer e ser comido em segundos do que a agonia que vai ter. E as pessoas vivem hoje num momento de radicalismo, depois a fazerem vídeos por tudo e por nada, e naturalmente elas têm uma série de seguidores da Gucci, da Chanel e da Lagosta Libertada no Que é uma Oceano história tão Atlântico, linda, não é? que é uma história É lindíssima, um real não é? fantástico. E há o grupo depois de patos que vai meter like a achar que aquilo é a verdadeira ciência de salvar os animais. Era que eu dizia que o woke hoje em dia parece que é o tipo mais estúpido. Já agora, por Que entra curiosidade, nesta cena. Após tu dizes Sem isso, o que é que elas disseram? Elas depois tiveram que fugir da praia. O anarcocapitalista também. Está lá o anarcocapitalista. Não tem hipótese nenhuma. Depois tiveram que fugir da praia. Para finalizar, a minha pergunta: qual é o estado da situação, a situação atual da regulamentação em Portugal neste momento? É excelente. Aliás, a Europa neste momento, diria, tem o melhor enquadramento regulatório do mundo no que diz respeito à criptoeconomia. Primeiro, porque a Europa tem aquilo que se chama o MiCA, Markets in Crypto Assets, uma regulação específica sobre todas as regras, como é que isto pode funcionar. No caso específico português, beneficia, enquanto membro da União Europeia, da regulamentação do MiCA, que eu convido todos a ler na versão traduzida portuguesa, basta procurar Markets in Crypto Assets, ou MiCA, conseguem encontrar. No que diz respeito depois à questão de AML, ou seja, de Anti-Money Laundering, o Banco de Portugal já é uma lei de uma diretiva europeia que já vinha e que já está em vigor há cerca de 3 anos. Eu tive a oportunidade de participar no seu desenvolvimento.
E portanto, acho que do ponto de vista regulatório está excelente. Também tive a oportunidade de participar e de ajudar o Bison Bank a ser o primeiro banco português com uma licença para criptoativos. Portanto, o progresso está a fazer-se. Precisamos é de mais Sempre empreendedores. foste um defensor da regulamentação, portanto estás satisfeito. Fico muito feliz também nos Estados Unidos do ETF, como já foi falado. E acho que o caminho de conseguirmos limpar os larápios, conseguirmos criar uma ponte correta entre moeda fiduciária soberana e criptoeconomia é sempre ter uma ponte regulada de maneira que os larápios não se consigam apropriar e beneficiar das dificuldades ou das deficiências do sistema, que como em qualquer tecnologia com inovação e disruptiva, existe aqui o tal gap que eu já falei há pouco. Gap de oportunidade. Sim. Eduardo, queres fazer uma pergunta? Faz tu. Eu tenho uma questão que é uma questão que talvez me tenha sido colocada na cabeça até por outras pessoas e depois começou a fazer-me aqui alguma fricção, que é: se realmente o dinheiro passar a ser totalmente digital, existem aqui supostamente dois problemas que se falam. Um é a privacidade que deixa de existir, supostamente. A outra é o risco que podemos ter numa crise onde a internet falhe e que já se fala em algumas coisas, como algumas teorias sobre, por exemplo, o Sol ter uma erupção e de alguma forma desligar, por exemplo. Ou seja, a primeira é até que ponto é que a nossa privacidade deixa de existir, ou seja, nós vamos ser taxados em tudo, porque até o lixo, nós vamos às compras, nós compramos X coisas, aquilo vai dar X lixo e vamos começar a ser taxados assim milimetricamente. E depois é a questão realmente que, se houver alguma falha, como é que nós vamos viver nesses tempos? Muito rapidamente, primeiro, a probabilidade de existir uma tempestade magnética solar é maior do que aquilo que as pessoas pensam. Por outro lado, uma tempestade magnética solar levantará dezenas de centenas De outros problemas. de problemas na nossa sociedade, e um deles será, naturalmente, a questão da internet. Eu não penso nesta forma mais catastrófica de ver o mundo, porque há uma garantia soberana que vai sempre acontecer, que é o homem, a vida na Terra, encontrará sempre um caminho, independentemente da dificuldade. E, portanto, é difícil especular sobre, perante uma tempestade magnética solar, o que é que acontecerá. A internet é um dos problemas, mas muitos mais surgirão, e aí o homem terá que se adaptar, até porque eu não conheço internacionalmente nenhum plano contra a possibilidade de uma tempestade magnética solar. Dito isto, acho que é impossível desligar a internet e, portanto, essa evolução para o digital é incontornável. Contudo, acho que há um propósito tendencial da maioria dos governos em remover o dinheiro físico de circulação, porque esse é aquele onde a privacidade, na totalidade, está verdadeiramente garantida, e também interessa a muitos operadores financeiros que o dinheiro físico não exista. Não exista por um lado, e a outros que exista por outro. Significa isto que devemos estar preparados para que o dinheiro físico ao longo de 20, 30 anos desapareça. Acho que essa vai ser a tendência. Nunca vai desaparecer na totalidade, porque há quem queira que ele exista, mas as formas de nos tentarem controlar e limitar vão ser sempre cada vez maiores. Mas eu sou a pessoa que está do lado da causa da Bitcoin. Portanto, mais uma vez, eu quero ter sempre a propriedade, a custódia dos meus ativos, e que o principal valor que eu tenho na minha vida, do ponto de vista de riqueza material, não sejam euros traqueados, programados, auditados, whatever, mas sim algo que permita eu existir de forma anónima, sem ninguém saber de forma alguma o que é que eu tenho. Portanto, terei sempre uma parte, uma conta num banco, para poder Existir, não é? existir e comprar as coisas que me apetecer, mas o store of value, a reserva de valor, efetivamente nunca será em euros ou qualquer coisa parecida com euros. Isto era sempre no teu controle. É porque eu sou uma pessoa obcecada pelo controle do que é meu. Portanto, esse propósito de anti-Estado a controlar tudo e mais alguma coisa
eu em 41 anos nunca me conheci de outra maneira, portanto eu não me posso identificar com um Estado que controla as coisas todas quando eu nunca existi assim. Portanto, mesmo em pequeno, em criança, eu preferia ter uma cabana pequenina num terreno que fosse só minha do que partilhar uma cabana muito grande com muitas outras pessoas. Portanto, isto depende do estereótipo e do modelo neurológico que cada cidadão tem. Há pessoas que preferem uma Sem quinta problema. a ser de tudo e de todos. Existem pessoas que preferem ter uma coisinha pequenina, mas que seja só deles. E eu sou esse grupo de pessoas. Pronto, depois vou tentando multiplicar o pequenino em grande. Fred, uma pergunta rápida, com uma resposta muito rápida. Se deixarmos de ter dinheiro físico, a inflação muda drasticamente? Não necessariamente, não tem que haver uma relação entre inflação. O facto de não, dinheiro não físico. ser possível imprimir dinheiro como se tem imprimido Sim, mas ele para não é- colmatar. Repara, o dinheiro não é impresso Não em é papel, apenas mas impresso. é impresso eletronicamente. Eletronicamente, exatamente. Portanto, Não há forma de acabar com, com esses vestígios passando por uma moeda digital. Com moeda centralizada, controlada por Estados, não. Pessoal, é agradecer mais uma vez ao Fred Antunes por ter estado aqui. Eu nem sei que título é que vou colocar neste vídeo, porque aqui foi. Falámos de muita coisa, fomos quebrando aqui, como eu disse há pouco, as camadas da cebola, entramos muito deep. Camadas da idiotice. Exatamente, assim, não é? colocámos aqui várias ideias e nós Exato. mostramos as nossas idiotices e ele conseguiu-nos colmatar um bocadinho disso. Um bocadinho. Portanto, mais uma vez, Fred, muito obrigado por teres vindo. Espero Obrigado. que um dia mais tarde possamos voltar a repetir isto, porque foi realmente algo muito bom para nós. agora isto tem que ter 1 milhão de seguidores. Eu também acho Espero que que sim. sim. Era ótimo. Pessoal, aproveitando esta deixa, subscrevam, vai-nos ajudar bastante, até para outros convidados também se sentirem com mais vontade de participar aqui, porque aquilo que o Fred nos confidenciou aqui é que realmente ele tem gosto em poder ajudar e ter feito parte desta jornada. Portanto, se gostaram, subscrevam, like e comentário, porque acho que podemos ainda continuar esta troca de ideias aí nos comentários. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado. Está feito.